Olá, costureirinhas, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer um porta-máscaras sujinhas e limpinhas. Para poder produzir essa aula, eu conto com o apoio da Boutique das Rendas e todos os materiais que eu vou estar utilizando nesse vídeo, vocês encontram lá. E é claro, utilizando o cupom Farolzinho, vocês ainda têm 5% de desconto. Então vamos para o passo a passo, a aula tá bem legal, com técnicas bem especiais, ensinando para vocês a como colocar um viés com um acabamento bem bonito e perfeitinho. Então se você estiver chegando agora no canal, não esquece de curtir esse vídeo e incentivar o canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Então é isso, bora pro passo a passo? Bom, então, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a como fazer uma bolsinha porta-máscara, tá? E ela é dupla face. De um lado você pode colocar máscara limpa, ela cabe aqui de 3 a 4 máscaras, eu tô com 3 aqui, tá? E do outro você coloca máscara suja, tá? Então aqui, ó, fica o bolsinho, tá vendo, ó? Você consegue colocar desse lado máscara limpa e você abre aqui, ó, desse estão as máscaras sujas, tá? No caso aqui é o contrário, né? Aqui tá as limpas e aqui você pode colocar as máscaras sujas, tá? É super fácil de fazer e agora eu vou mostrar pra vocês quais materiais nós vamos utilizar. E é claro, vocês encontram todos esses materiais na Boutique das Rendas. Então vamos lá, nós vamos começar aqui marcando a nossa peça, tá? E a nossa marcação vai ser a seguinte. Primeiro eu vou vir aqui, ó, e vou marcar da minha base pra dentro 6 centímetros. Nas duas pontas. Então, eu venho aqui, eu vou usar uma caneta, tá? Uma caneta dessas esferográfica comum, tá? Que é o plástico, depois ele sai. E marco aqui 6 centímetros. Depois, nós vamos marcar 3 vezes 14 centímetros. Novamente. E nessa ponta aqui sobrarão 6 centímetros. Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou dobrar em cada parte que eu fiz aqui e venho e vinco com a minha régua, pra ele poder ficar bem marcadinho. Uso o auxílio aqui da minha régua ou de qualquer outra coisa que você tenha. E pode vir aqui, ó, e marca o seu plástico. E faz isso em todos os riscos que você fez. E aqui, nessa última parte, com 6 centímetros. Agora, aqui, essas duas pontas, eu vou arredondar. Eu vou usar o meu próprio suporte aqui, ó, o viés. Eu venho aqui, ó, e vou tá arredondando os dois cantinhos, porque eu acho mais bonito arredondado. Caso você queira, pode fazer reto. Prontinho, arredondei, vou recortar o excesso. Então, aqui, ó, já tá arredondado esse meu lado e o outro lado. E agora, nós vamos montar um sanduíche, ó. Então, eu vinquei, dobrei aqui essa primeira parte, tá? Pra que vocês percebam. Eu dobro aqui novamente nessa outra parte e encosto até essa risca de cá, tá bom? Fiz isso, ó, vai ficar dessa forma. E agora, eu venho com essa e dobro para baixo, tá? Dobrei para baixo, tá? Posso dobrar aqui também a minha aba. Então, ó, vai ficar isso, ó, nós vamos fazer um zigue-zague. O que que acontece? Essa aba, ela fecha o lado de cá e essa aba, ela fecha o lado de cá. Então, eu vou fazer novamente para que vocês possam entender como é a nossa montagem. A gente dobra uma parte e dobra de novo, fazendo assim, ó.
tá? Ele vai fazer essa sanfoninha, tá? Fez essa sanfoninha, coloca aqui um clips, alinha tudo, coloca desse lado outro clips e aqui também. E aí, nós vamos agora marcar onde nós vamos colocar o nosso botão. Então, ó, essa minha aba, ela fecha aqui. Eu venho aqui, ó, com um desmanchador, marco aqui, ó, o centro da minha carteirinha, ó. Não vou furar até o fim, tá? Só pra eu ver. E a mesma coisa eu faço aqui, tá? Ó. Marco aqui mais ou menos o centro. Vou colocar um pedacinho de durex pra eu saber, durex não, fita crepe, que é esse lado que eu tenho que furar e colocar, né? E aqui a mesma coisa pra eu não me perder. Solto. Venho aqui na minha marcação, ó, e agora eu vou perfurar ela, tá? Só pra eu saber. E esse daqui, ó, tá vendo? Sempre do lado direito. Vou procurar aqui a minha marcação. E furei também, tá? Pra eu poder colocar o meu botãozinho, ó. Então, volta aqui a minha sanfoninha. Ela vai fechar daqui. O de cima eu não vou furar por enquanto. Ele ficou bem pequenininho, tá? E aí, agora, eu vou colocar no meu balancinho o meu botãozinho tic-tac. Então, agora que eu já fiz aqui o meu sinal, né? Minha localização de onde colocar o meu botão. E tá aqui a minha fita crepe pra esse lado, eu sei que o meu botão vai abotoar desse lado. Então, é sempre o tic-tac atrás e a parte macho na frente, tá? Pra quê? Pra que ele possa fazer isso daqui, ó. Então, desse lado, eu guardo a máscara limpa. Quando eu abro, desse lado de cá, ó, vem a máscara suja. Então, ó, de um lado e do outro lado. Por que que eu coloquei o botãozinho antes? Justamente para não acontecer o que aconteceu nesse primeiro teste aqui, ó. Eu deixei para colocar o botão depois, e aí o que que eu fiz? Eu peguei as duas partes, ó. E quando você pega as duas partes, ó, você não vai até o final. Como tá aqui a máscara, tá vendo, ó? Tanto que eu tô deixando para guardar a máscara da minha filha. Esse daqui daria para guardar uma máscara adulto individual. Só que como eu apertei, ó, você não pode pegar as duas máscaras. Você pode até deixar para colocar depois. Vai dar um pouquinho mais de trabalhinho. Qualquer coisa, depois você usa o secador para amolecer o plástico, tá? Mas eu preferi montar dessa forma pra gente poder evitar esse erro que eu mesma fiz quando eu estava testando a peça, tá? Então, agora aqui que a gente já fez a marcação, eu vou utilizar o meu balancinho. Já separei aqui, ó, o lado macho da minha peça, já regulei, tá? O meu balancinho, tô introduzindo. E aqui, ó, então, minha fita crepe, o meu botãozinho vai aqui embaixo, tá? Ó, no furinho que eu fiz da marcação. Eu encaixo e agora eu vou fixar o meu botão, tá? Então, já fixei aqui o meu botão. E agora, tá vendo, ó, não é o mesmo lado, tá vendo, ó? A minha fita tá do outro lado. Então, eu viro a minha peça e agora eu vou colocar desse lado. Então, coloco aqui o meu botão na marcação que eu fiz. Coloco esse lado aqui, ó, fixo. E agora eu venho aqui pra poder apertar ele e com a pressão esse botão ficar fixado. Ó. Prontinho, tá? Então, agora já está certo, tá? Eu ainda vou deixar a minha fita para que eu não confunda. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou novamente montar o meu sanduíche. Então, eu sei que esse é o lado direito, ele vem aqui e fica dessa forma. E aqui tá meu lado direito também. Alinho todo mundo e vou usar aqui, ó, o meu tic-tac, aqui, o meu grampo, para poder unir todas as laterais. Não aconselho a usar alfinete, porque senão você vai furar a sua peça e vai marcar. Sempre que a gente estiver trabalhando com plástico ou material sintético, o ideal é que você use os clipes, tá bom? Então, fiz isso, a minha bolsinha vai estar montada.
E eu vou passar uma costurinha aqui de segurança desse lado e outra desse, tá? Na verdade, não é uma costura de segurança, é uma costura mesmo para aprender e ficar mais fácil na hora de aplicar o viés. Então, eu vou iniciar com retrocesso no início e no final. Essa costurinha, eu não vou usar nem meio centímetro de margem, tá? É bem na beiradinha para segurar todo mundo. Porque se eu usar meio centímetro, na hora que eu for aplicar o viés, ela vai aparecer e vai me atrapalhar. Então, faz bem na beiradinha, tá? Então, vamos lá fazer a nossa costura. Aí, um detalhe, é claro, ó, tá vendo a minha costurinha bem na beiradinha, tá? E um detalhe, quando você for utilizar plástico, tá? Você pode fazer tanto com plástico cristal como com plástico translúcido, você precisa colocar um calcador de teflon, tá? Um calcador que ele dê o deslize e a sua máquina consiga costurar. Caso você não tenha um calcador desse, você pode costurar tanto em máquina doméstica como em máquina industrial. Coloca uma fita crepe ou uma fita adesiva de um lado e do outro, tá? Ou usa uma entretela rasgável e depois você retira para facilitar a sua costura, senão você vai ter que ficar puxando e você pode forçar. Então, ó, já aprendi desse ladinho, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, tá vendo? Como vocês podem ver, a costura foi bem na beiradinha, tá bom? Tudo ok? Continuo, não vou tirar minhas fitas, deixo assim pra poder ficar certinho, eu saber o que é cada lado. Agora, nós vamos começar a fazer a aplicação do viés. Antes disso, ó, eu vou cortar esse pedacinho de fio que ficar aqui, pra depois não ficar aparecendo na minha costura do viés, tá bom? Para fazer a aplicação do nosso viés é bem fácil, bem simples. Eu já ensinei para vocês como é na aula anterior, tá? E eu vou usar a mesma coisa. Então, eu tô iniciando aqui, eu vou iniciar pelo meio da peça, tá? E, ó, os meus viés, eles sempre terminam assim na diagonal, porque a forma que eu corto já fica mais fácil. E eu venho aqui, ó, eu dobro, tá? Faço esse triângulo aqui e vou começar a iniciar a costura. Se você é iniciante, usa o clips aí em toda a sua peça, tá? Coloca ele aqui, ó, em toda a sua peça pra te auxiliar. Vai te facilitar muito, tá? E você vai colocando aí clips em toda a sua peça da forma que você achar mais fácil. Como é plástico, não tem como a gente alinhavar, né? Se você quiser, pode até fazer em tecido, mas a minha sugestão dessa peça é utilizar o plástico. Por quê? Porque ele facilita na higienização, né? Depois você pode limpar com álcool, né, com álcool gel, e fica mais fácil para você manter a limpeza aí da sua bolsinha porta-máscara. O viés que eu tô utilizando é de 2,5 cm e ele tem, ó, essa dobra, né? Então, ele dobrado aqui, ó, a minha costura vai ser aqui, ó, bem rente a essa dobrinha, porque quando a gente vira para rebater, ele fica certinho. Só vou tirar esse último aqui para eu poder começar a costurar. Então, vamos lá, ó, vou começar a costurar sempre no meu início com retrocesso, tá? E faço toda a minha costurinha até a volta. Na diagonal aqui, ó, o excesso. Desse lado ele fica assim e desse outro lado tá assim. Tá vendo como a minha costurinha fica escondida pra dentro, ó, que foi a minha costurinha de segurança? Então, aqui que terminamos a aplicação do nosso viés, a gente pode começar a desvirar, tá? Todo o nosso viés. Caso você faça a sua peça em tecido, quando você desvira aqui, se você quiser, você pode passar para te auxiliar, tá bom? E como o plástico, ele é bem durinho, fica bem fácil depois de rebater o viés. Viramos. Vou cortar aqui esse excesso de linha para que ele não fique fora do meu viés. E agora aqui eu sempre começo a rebater por esse lado aqui, onde foi a aplicação. E agora aqui, ó, fica bem fácil de você ver a sua costurinha, então você coloca em cima,
tá? De forma que cubra. Venho aqui com essa parte, ó, dobro, é por onde eu irei começar, tá bom? Vou colocar aqui o meu clipezinho, e aí só colocar o clips em toda a volta e ir rebatendo o seu viés. E agora, então, que eu já coloquei os meus clipes em toda a volta, eu vou começar a rebater o meu viés. Vai fazendo a sua costurinha bem devagarzinho, tá? De forma que o acabamento do seu viés fique bem bonito. Eu sempre inicio com retrocesso e termino com retrocesso. Finalizei, só cortar aqui algum excesso de linha que ficar, tá? Ó, então ficou dessa forma. A gente precisa que o viés bata, fica bem certinho, porque essa bolsinha, na verdade, ela não tem lado direito e lado avesso, né? Então, aqui, ó, quando você dobra, a sua bolsinha tá aqui e desse lado tá aqui. Então, agora que a gente já terminou a aplicação do nosso viés, ó, eu vou dobrar minha bolsinha aqui, ó. Lembra aquele pontinho que eu tinha feito inicialmente, ó? Ele tá bem fraquinho aqui. Eu não marquei porque às vezes a hora que você vira poderia não bater. Mas o meu bateu, tá certinho, então eu só vou perfurar ele, tá? E aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Desse lado aqui, ó, tá vendo? Não bateu. Ele tá mais aqui em cima, ó. Então eu acerto aqui a minha bolsinha e vou perfurar aqui no meio, ó. Então, aqui tá certinho, prontinho, já perfuro. E agora, nós já vamos colocar aqui no nosso balancinho. Já troquei a matriz, tá? Tá com o lado fêmea do meu botão. Agora, não esqueça, se abotoar aqui, tá? Então, aqui vem o seu botão e aqui fica o lado do encaixe dele. E aqui, ó, só a gente abaixar, eu tô um pouquinho ao contrário pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Soltou, prendeu, sempre faz o teste aqui, tá? Na hora que você fecha, pra ver se o seu botãozinho não vai soltar, tá? O meu tá aqui, vira aqui o meu coraçãozinho pra ele ficar certo. E agora vamos pra esse outro lado. Então, ele vai fechar desse lado, venho aqui, pego novamente o lado fêmea do meu botãozinho. Pego esse daqui, coloco pela parte de trás, eu sei que ele vai fechar aqui. E agora, novamente, aqui no meu balancinho. E aqui, só fazer o fechamento e o teste de abertura, tá? Bom, então agora que nós já terminamos a nossa bolsinha, ela tá pronta aqui, tá? Ó, ainda não retirei a minha fita crepe. Então, de um lado, roupa suja, máscara sujas, de outro, limpa, tá? Então, ela fica desse jeito no nosso sanduichinho, tá bom? Agora, eu vou dar a opção para vocês de poderem bordar ou não. Caso você tenha máquina de bordar, você pode bordar aqui e colocar o nome para identificar um lado limpo e o outro sujo. Caso você não tenha, você pode colocar aqui uma etiquetinha, vamos colocar aqui a sua etiqueta, você coloca desse lado e fala para a pessoa, olha, se atente a usar o lado que tem a etiqueta para limpa, o outro lado para suja, ou até mandar fazer uma etiqueta escrito limpo e sujo, colocar um botãozinho, qualquer coisa que você acha que fica melhor. Ou até aqui, ó, nessa parte dos botões, identificar com cores diferentes. Um exemplo, olha o lado do botão vermelho é para roupa suja. E desse lado, coloca um botão azul e você fala, olha, é para máscara limpa, tá? Então, falei roupa, mas é para máscara. Então, assim, fica a dica para tentar
identificar caso você não tenha bordadeira. Para quem tem bordadeira agora, a gente vai fazer a parte do bordado. E eu tô deixando essa matriz disponibilizada gratuitamente para vocês no grupinho do Farolzinho Ateliê. E o link para vocês baixarem a matriz vai estar abaixo desse vídeo, tá? No box de informações. Então, vamos lá para a bordadeira que eu vou explicar como a gente vai fazer. Então, primeiro aqui no nosso vídeo, eu quero que vocês entendam como vai funcionar a nossa matriz. A nossa matriz, ela tem 4 etapas. A primeira etapa é essa daqui, onde ela vai fazer um quadradinho no nosso bastidor. Isso serve para que você possa identificar a área que será bordado, a primeira fase que é limpas, tá? Depois disso, logo em seguida, na segunda etapa, ela vem e borda a frase. Depois, você retira a sua bolsinha do bastidor, muda ela de espera, né? A máquina vai marcar, tá? E na terceira etapa, ela vai fazer novamente o quadradinho, que é para identificar as máscaras sujas. Aí, você vai, posiciona a sua máscara e aí, na última etapa, ela borda as roupas sujas. Então, vamos agora na prática fazer esse bordado para que vocês possam entender como será feito aqui a ordem do nosso bordado da nossa matriz. Então, aqui no meu bastidor, eu tenho apenas uma camada de entretela e eu tô usando a de gramatura 60. Você pode usar 80, ó, que você preferir, tá tudo bem? Só tem uma camada, tá? E nós vamos bordar pelo método de flutuação. Importante lembrar, essa matriz eu fiz para que a gente possa utilizar com esse material. Plástico cristal de gramatura 30 ou 40. Se você usar uma gramatura normal, vai rasgar na hora que fizer o seu bordado, porque o plástico é mais fino. Outra coisa também, não diminua a sua matriz, senão você vai remontar ponto em cima de ponto e é capaz de você quebrar aí a sua agulha. Então, eu indico para que você possa fazer da forma que está programada, sem modificar nada. Então, eu vou baixar o meu calcador aqui e a máquina vai fazer a marcação do nosso quadradinho, que eu já expliquei para vocês anteriormente, e agora nós vamos aprender na prática. Então, vou abaixar aqui, quando tá verdinho dou o Start, e ela vai fazer a marcação do quadrado, que isso identifica onde vai ser o nosso bordado. Ó, marcaçãozinha pronta. Eu venho aqui, lembro que a minha abinha tá pra cá, então eu vou bordar nesse sentido, tá? E agora aqui, ó, eu vou só centralizar aonde eu quero que borde, tá? Procuro centralizar aqui o meio da minha bolsinha. Eu não deixei aqui, na programação, tá no meio, tá? O seu bordado, mas eu acho que eu mexi aqui e eu tirei do centro, mas o de vocês, a matriz tá programada para o meio. Então, eu me coordeno aqui pelo botãozinho também, tá? Ó, e aqui eu vou só prender com uma fita crepe, tá? Agora, eu abaixo o meu calcador. Então, esse quadrado é só para que vocês percebam onde será bordado o nosso nome. E dou o Start e ele vai bordar o nome. Ó, finalizou o nosso bordado. Então, agora aqui, ó, eu vou retirar o meu bastidor. Retiro a minha fita crepe que tava segurando aqui, só para que minha bolsinha fique no lugar. Então, aqui, ó, agora eu retiro aqui o meu bordado. Depois, nós vamos fazer a higiene e limpeza. E aqui ficou esse quadradinho. Tudo bem? Travo agora aqui o nosso bastidor e vamos dar sequência. Então, agora aqui, nós vamos repetir o mesmo processo. Eu abaixo e ele vai marcar o quadrado. Então, pessoal, bordado finalizado, ó, vou retirar novamente a minha fita crepe. Posso retirar aqui do meu bastidor, tá? Essa parte do bordado, ó. E aqui agora, ó, vou tirar aqui as minhas fitinhas, tá?
Tiro essa também. E agora a gente pode fazer a limpeza aqui do nosso bordado. Corta todo o excesso de linha, tá? Que ficar. E pelo lado avesso, nós vamos retirar toda a entretela. Por quê? Como nós estamos trabalhando com material transparente, se você deixar, ele vai aparecer e aí fica feio, né? Então, nós vamos retirar tudo aqui, ó. Pega uma tesourinha. E aí, você pode ir retirando assim, ó, com cuidado, tá? Essa tesourinha vocês também encontram na Boutique das Rendas, ela é curva e ótima para fazer acabamento do seu bordado. Para fazer os recortes do aplique. Aí, agora que eu já limpei todo o meu bordado, tirando o excesso de entretela, eu venho aqui com o meu isqueiro bem de leve, com bastante cuidado, e eu vou queimar alguma rebarbinha que ficar. Mas eu praticamente nem toco no meu plástico para não correr o risco de eu queimar aqui e dar ruim no meu bordado. E é claro que essa etapa, caso vocês queiram, vocês podem fazer antes de fazer todo o seu processo aqui da sua bolsinha. Eu preferi fazer depois porque eu achei que ia ficar melhor centralizado, mas vocês podem fazer antes também. E agora aqui, ó, eu tenho uma escovinha dessas de unha, ou até uma escovinha de dente, e aí, ó, você pode aproveitar para limpar todo o seu bordado, tá? Sempre me auxilia essas escovinhas, é legal, fica a dica de bordado aí, vocês terem ela também, tá? Pra você limpar e deixar o seu bordadinho ok. E aí, agora, eu vou guardar aqui as minhas máscaras, tá? Ó, só introduzir aqui a sua máscara, tá? Deixa ela guardadinha aqui, ó. Do ladinho limpas. E conforme for sujando depois, é só a pessoa encaixar aqui do lado sujo. Então, aqui é isso, pessoal. Fica desse jeitinho. Vocês podem fazer desse jeito, bordando, né? Sujas e limpas. E caso você não tenha máquina de bordar, você pode usar aquela ideia que eu dei durante o passo a passo de identificar pelos botõezinhos, um lado vermelho, o outro azul, ou até usar etiquetas identificadoras. E agora, então, aqui, ó, que tá pronta, eu coloquei aqui, ó, a minha máscara, tá? Mas sempre depois que eu termino, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho de álcool gel, coloco num guardanapinho aqui descartável, tá? E agora, lembra aqueles riscos que nós fizemos no início? Então, eu vou aproveitar para higienizar a minha bolsinha, para ela ficar tudo ok. E aí, aproveito também e tiro esses riscos que nós fizemos. E aí, aqui, ó, você aproveita, já faz a higiene, né, da sua bolsinha. E caso você já esteja vendendo com a máscara, você introduz aqui a sua máscara, já deixa a sua bolsinha ok, embala ela, né, porque depois que você higienizou, aí você não tem mais contato. Coloca aqui a sua máscara e já pode entregar para o seu cliente. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de conferir comigo passo a passo de como eu fiz aqui essa aula com o apoio da Boutique das Rendas. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo e se inscreve no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!